Quero dar as boas-vindas a todos vocês daqui de Serra Negra, de fora. É um grande prazer ter vocês aqui. O evento desta tarde é muito especial para todos de Serra Negra, pois juntos, com recebermos nossa ilustre coordenadora mundial, Sister Jayanti, uma líder espiritual reconhecida mundialmente, também contamos com a presença do coordenador da América Latina, da Brahma Kumaris, Ken O'Donnell, e da coordenadora nacional da Brahma Kumaris, Luciana Ferraz. Ele também é especial porque a Brahma Kumaris, em Serra Negra, está completando 25 anos de atividades no Serra Serena. A Brahma Kumaris é uma ONG internacional que ensina meditação Raja Yoga como ferramenta para experimentar a paz na mente e o equilíbrio para lidar com a complexidade da vida. Foi fundada na Índia em 1937 e está presente no Brasil desde 1979. Bom, meu nome é Guida Gerosa de Barros, eu sou artista plástica e arquiteta e outras coisas, e eu tenho sede de conhecimento. E essa sede de conhecimento foi que me levou ao Brahma Kumaris, para conhecer o Brahma Kumaris e participar de muitas palestras. Para a abertura oficial do evento, desta tarde, teremos uma dança que simboliza uma vida com leveza, arte e inspiração. Quem apresentará a dança será Eleonora Lucas, bailarina, professora de dança, atriz e diretora artística, proprietária da Academia Ponto da Dança e fundadora da companhia Arteatrando, atual Companhia Lázara, ambas na cidade de Amparo. Em 2024, estreou no cinema, com o longa As Cinco Mulheres, inspirado na obra de Machado de Assis. Chama ao palco Eleonora Lucas. Bem-vinda, Eleonora. Parabéns, Eleonora. Agradecemos a apresentação tão linda. Eu gostaria de chamar o Ken com um microfone para que ele possa falar. Assim não deixamos ninguém esperando. Ken O'Donnell, o senhor Ken é pioneiro das atividades da Brahma Kumaris no Brasil e hoje coordenador para toda a América Latina. Ken O'Donnell é australiano, residente no Brasil desde 1979, consultor de empresas e autor de 19 livros, alguns deles já traduzidos em 8 idiomas. Eu vou te dar o microfone. Boa tarde a todos. Eu estava vendo que reconheço muita gente aqui sentada na sala, muitos rostos, e Sister Jayanti me disse que sim, são 20 e tantos anos de convivência aqui. Se bem que só depois da pandemia que eu vim aqui ficar mais.
Antes era só quando eu estava conduzindo o retiro. Que nós temos. Quem aqui conhece nosso centro de retiros entre aqui e Lindóia? Quem conhece? Ah, legal. A maioria. E aí hoje o assunto, a gente tem uma pessoa cuja vida é um exemplo do tópico de hoje de aumentar a força de vontade para progredir na vida. Esse é mais ou menos o título. Eu aprendi que a força de vontade é que nem um músculo. Ou seja, você pode treinar, você pode fortalecer. Mas para fortalecer você tem que esticar um pouco, não é? Eu comecei a pensar isso quando eu entrei aqui, eu vi Vinícius, que é o meu fisioterapeuta que está aqui. Eu pensei, ele treina músculo, né? Ele treina alguma coisa que não está funcionando. Ele faz alongamento, aí realmente o negócio começa a fortalecer. Agora, a força de vontade, você pode dizer que a diferença entre você ser capaz de colocar na prática alguma coisa que você entende, aceita como uma verdade e não colocar na prática. Ou seja, a diferença. Eu me lembro, eu vou citar um exemplo, quando em quase todos os países começou essa onda de que fumar faz mal. Eu estou lembrando dos anos 70, 80, quando todo mundo fumava. E aí começaram a colocar fotografias horrorosas nas massas de cigarro. Ainda fazem isso, né? Não sei. Mas mesmo assim, a gente comprava o cigarro e virava o maço para não ver aquela foto horrorosa, que causa e que não causa. E na Austrália, sabe como eles resolveram isso? Começaram a cobrar $50 por um maço de cigarros. $50. Ninguém mais, né? Era um luxo enorme. Mas mesmo assim tinha gente que não conseguia deixar de fazer isso. Mesma coisa com tantos aspectos da nossa vida. Atitudes que gostaríamos de mudar. Entendemos perfeitamente que não é legal ficar irritado. Entendem isso? Que faz mal para você e faz mal para as pessoas que são os objetos de sua irritação. Mas mesmo entendendo o estrago que isso faz em você e nas outras pessoas, na atmosfera, na sua casa ou no trabalho, ainda assim, entre você colocar na prática aquilo que você entende como bem, como positivo, excelente, e não é justamente a força de vontade. Então, da mesma forma que você faz alongamento, você tem que esticar um pouco, você tem que imaginar coisas, você tem que se colocar. E aí uma das maiores fontes de força para fortalecer, que na verdade é um trabalho do próprio intelecto, que é, eu entendo, e o intelecto tem o papel de fazer ou não fazer, de falar ou não falar, de ir para frente e ir para trás. Essa decisão, a força por trás dessa decisão, chama-se força de vontade. E nossa querida irmã Gente, eu conheço ela há mais de 50 anos. Porque quando eu comecei em Londres, ela vivia lá onde eu comecei. Então ela estava lá no meu berço de meditação, alguns poucos anos mais que eu, mas está todo mundo olhando para cima porque... Hã? Maritaca?
Aí ela me inspirava muito, porque tudo era muito novo. E como as ideias eram tão maravilhosas, mas entre eu colocar isso na prática ou não, eu tinha que desenvolver força de vontade. Não só vontade. Vontade todo mundo tem para certas coisas, mas eu tenho que ter força por trás dessa vontade. E ela está aqui porque ela foi a principal participante da nossa delegação no COP30 em Belém. Ela chegou de lá ontem. Então, refresquinho daquelas deliberações lá, Brahma Kumaris desde 2009 participa dessas conferências sobre o clima. E eu acho que se pararmos para pensar entre resolver os problemas e não resolver problemas, também exige força de vontade. Nesse caso, força de vontade dos governos, né? Mas a nossa mensagem é praticamente um problema de valores espirituais e ter uma consciência diferente no tratamento da natureza. Também exige força de vontade de fazer o bem maior para a humanidade e fazer o bem maior para nós e para as pessoas que são próximas a nós. Entre eu não fazer e fazer, exige força de vontade. Então, meu papel hoje era simplesmente falar algumas palavrinhas e dar boas-vindas à nossa dirigente. Ela é uma organização que tem deve ser mais de 9.000 escolas hoje em dia, no mundo inteiro, 120 países, e ela é a diretora mundial. É uma pessoa muito especial, muito próxima dos nossos corações, e vocês vão dizer porque eu estou falando isso daqui a pouco. Tá bom? Então, Om Shanti, como disse a música. Ken, muito obrigada por suas palavras. No saguão, nós temos vários livros do Ken, para aqueles que quiserem conhecer e adquirir algumas das suas obras. Agora, aguardar só um minutinho para a gente poder fazer o convite para o momento mais esperado do dia. Eu tenho a honra de convidar a diretora administrativa adicional da Brahma Kumaris, Sister Jayanti, e principal representante desta organização na ONU, em Genebra. Como professora espiritual há mais de 50 anos, ela dedicou sua vida à autotransformação e ao serviço à humanidade. Desde 2009, ela lidera a delegação da Brahma Kumaris nas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e tem falado em muitas plataformas internacionais sobre perspectivas espirituais em relação à crise ambiental. Sua presença em Serra Negra faz parte, como o Ken já falou, da sua passagem pelo Brasil logo após a COP30 em Belém, do Pará, e ainda tem uma agenda a cumprir em Brasília, Salvador e São Paulo. Sister Jayanti, é um prazer ter você aqui para essa palestra de como aumentar a força de vontade e progredir. Convido também ao palco Juliana Vilarinho, professora de meditação Raja Yoga, com mais de 30 anos de experiência,
professora de inglês e tem cumprido um papel muito importante de tradução de vários palestrantes do Brahma Kumaris. Sister Jayanti falará em inglês e contaremos com a tradução simultânea de Juliana, consecutiva. Om Shanti. I think all of you know what Om Shanti means. Todos vocês já sabem o que significa Om Shanti, certo? Sim? É uma pergunta. The music and the dance created a beautiful atmosphere of peace in this hall. A música, a dança criaram uma atmosfera muito bonita nesse hall. And I didn't count how many times they repeated Om Shanti, Om Shanti. Eu nem sequer pude contar quantas vezes Om Shanti foi repetido na música. I think it was Om Shanti that attracted the parrots here. E eu sinto que foi esse entoar de Om Shanti que atraiu os papagaios aqui. And now they've gone somewhere else. E agora eles já foram para algum outro lugar. Om Shanti is also the way to be able to increase my inner capacity for willpower. Om Shanti também é um método para que eu possa aumentar a minha capacidade interior e aumentar a minha força de vontade. Every time I remind myself of Om Shanti, I'm increasing my inner power. Cada vez que eu me relembro de Om Shanti, eu estou aumentando a minha força de vontade. And every time I forget Om Shanti, I lose my power. E cada vez que eu esqueço de Om Shanti, eu perco o meu poder. And so it's a very simple way to be able to increase my own inner capacity. Então é uma forma muito simples de ser capaz de aumentar a minha própria capacidade interior. It's interesting that in the world today we have so many varieties of addictions. É interessante como no mundo de hoje nós temos tantas variedades de adicções, de dependências. Whether it's substance addictions, A adicção a substâncias químicas, or whether it's food addictions, há também adicção à comida. but there's something more subtle that everybody is addicted to. Mas há algo ainda mais sutil ao qual todos nós temos algo relacionado, And that is our own inner habits. que é a dependência aos nossos próprios hábitos internos. On one level, if you do an action more than 2-3 times, you say, well, this is my habit. De certo modo, se nós desempenhamos uma ação 2, 3 vezes, a gente então já pode dizer, esse é o meu hábito, se tornou o meu hábito. But when habits become really deeply ingrained, where I no longer control myself, but my habit is controlling me, then we say it's an addiction. Mas quando os hábitos se tornam tão arraigados que eu já não sou mais capaz de controlá-los, então eu posso dizer que aquilo se tornou uma dependência, uma adicção. And the real problem of humanity today are these subtle inner addictions. E o verdadeiro problema da humanidade hoje em dia são essas dependências internas. Think about anger. Pensem, por exemplo, na raiva. Is that an addiction? A raiva é uma dependência? Isso é uma pergunta. When I can feel anger coming up inside, am I in charge or is anger in charge? Quando eu sinto a raiva surgindo internamente, quem é que está no controle? Eu estou no controle ou a raiva está no controle? Am I able to, at that moment, say, stop, I don't want to go there. It's going to be damaging for me, it's going to be damaging for relationships and the atmosphere. Eu sou capaz de, naquele momento, dizer, pare, isso não será, e isso vai ser algo que vai trazer prejuízo para o eu, para os outros e para a atmosfera. And as Brother Ken put it,
Sometimes we know what is right and what is wrong, but still we are not able to actually manifest it in our life. E como o Brother Ken mencionou, muitas vezes nós sabemos o que é certo e o que não é certo, mas nós não somos capazes de manifestar isso em nossas vidas. Anger is the one that's most visible. A raiva é uma das dependências mais visíveis, mais perceptíveis. Somebody may try to hide their anger, but maybe they can stop their words, but their face, their eyes reflects anger. Pode ser que alguém até tente disfarçar a sua raiva e para de falar, mas também é visível na face, no olhar. And so it has a damaging effect on my mind, but also on my physical body. E isso tem um efeito prejudicial para a minha mente e também para o meu corpo. 1 minute of anger and my whole body comes into a state of imbalance. 1 minuto de raiva e todo o meu corpo entra num estado de desequilíbrio. And it doesn't take just 1 minute for it to calm down. It takes about 10 minutes for my body to come back to balance. E daquele 1 minuto que levou ao desequilíbrio, eu vou precisar de 10 minutos para que o meu corpo volte a um estado de equilíbrio. But anger has a whole family of siblings. E a raiva tem toda uma família de irmãos. There's ego, Tem o ego, attachment, apego, greed, ganância, lust. luxúria. So all of these are there very much in the world today. E todos esses estão bastante presentes no mundo de hoje. And I might think that I'm in charge of my own life, but usually when we start exploring on the inner level, we discover that one or many of these negative forces are actually controlling me. Eu posso até pensar que eu estou no controle da minha vida, mas quando eu começo a observar, eu observo qual dessas forças internas estão realmente me controlando. And increasing my inner willpower means I find the path to freedom. E aumentar a minha força de vontade significa que eu descubro um caminho para me libertar disto. And it's these negative forces inside the inner being that actually create the addictions outside also. Porque são essas forças internas negativas que geram as dependências externas também. When people come to learn meditation, Raj Yoga, we don't tell them, give up this, give up that, give up anything. No, not needed. Quando as pessoas vêm fazer o curso de meditação Raj Yoga, a gente não fala para elas, olha, deixe de lado isso, pare de fazer aquilo. Não, a gente não fala nada destas coisas. But they come back and tell us, maybe after 3 days meditation, I looked at the packet and I asked myself, who is more powerful? Mas as próprias pessoas dão esse retorno para a gente depois de 3 dias meditando. Elas olharam, por exemplo, para um pacote, provavelmente de cigarro, e falaram, quem que é mais poderoso? Am I more powerful or is this packet more powerful than me? Eu sou mais poderoso ou esse maço é mais poderoso que eu? The inner dialogue of the soul begins to change. A conversa interna do ser começa a mudar. And they're able to throw away the packet. E eles são capazes de jogar aquele maço fora. And it's not just throwing it away for a week or a month. E não é apenas uma questão de jogar aquele maço fora por uma semana ou um mês. In Alcoholics Anonymous, they use the term recovering alcoholic. Na sociedade dos alcoólatras anônimos, eles usam o termo de um alcoólatra recuperado. And the period of recovery may last 10 years, 20 years, but they'll still use that term. E mesmo depois de 10 anos, eles ainda vão usar aquele termo de ser um alcoólatra recuperado ou em recuperação. Because they know that at any point they can easily slip back. Porque eles sabem que a qualquer momento, facilmente, eles podem voltar àquela dependência. In India, we ran a program which was for de-addiction.
Na Índia, a gente tem esse programa de ajudar as pessoas a se recuperarem das suas adicções. And that's been supported by the government all over India now. E agora, ao redor de toda a Índia, esse é um projeto que é patrocinado pelo governo da Índia. And so, never mind statistics, India's got a huge population, so the numbers who follow the de-addiction program are also huge. Então, não é uma questão nem de números, mas como a gente sabe que a população da Índia é enorme, esse programa de deixar de ser adicto, né, de adicção, tem atingido números enormes. But the most interesting thing is that once people give up their addiction, any substance addiction, they stay free, not just for a short time, but for a long, 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 long time. Mas o mais importante é que uma vez que as pessoas elas conseguem se liberar dessa adicção, elas são capazes de fazer isso não apenas por um período curto, mas por um período longo. And so it's a reality that if I learn to meditate and I practice meditation in which I'm experiencing the connection with the divine, I draw power from the divine. Então é um fato que se eu aprendo a meditar e fazer uma conexão com o divino, eu sou capaz de absorver poder dessa fonte. And through that power, my inner will, my willpower increases. E através deste poder, a minha força de vontade aumenta. And so, yes, it's possible to change habits. Então, sim, é possível mudar os nossos hábitos. It's possible to change patterns of behavior. É possível mudar padrões de comportamento. When I was little, I was told, tigers never change their stripes. Quando eu era pequena, costumava ser dito para mim que os tigres eles jamais mudam as suas listras. And by the age of 7, whatever patterns of behavior you have, you're going to live with them till the end of your life. Então, era dito que por volta dos 7 anos, quaisquer que sejam os padrões de comportamento que você tenha, você vai viver com aqueles padrões vida afora. But spirituality tells us that we were not born with these habits. E o que a espiritualidade nos diz sobre isso é que nós não nascemos com estes hábitos. We didn't start our human journey with these addictions. Nós não começamos a nossa jornada humana com estas adicções. They've been acquired over a period of time. Elas foram adquiridas por um período de tempo, ao longo de um período de tempo. And so if it's not mine naturally from the beginning, it means that yes, I have the capacity to be able to change it. Então, se algo não é meu, natural, desde o começo, isso significa que eu sou capaz de mudar aquilo. And the power that the soul receives from the divine is such that truly I can stay in that state of freedom forever. E o poder que o ser ele recebe do divino é tal que eu sou capaz de me manter livre para sempre. And finding myself free from all these behaviors means I'm in charge of my own life again. E quando eu me percebo como livre de todos esses padrões de comportamentos, eu me sinto como no controle da minha vida uma vez mais. Certainly, in many, many parts of the world, all these addictions are really very, very strong and create a lot of problems, not just for the individual, but also for the family, but also for society. Porque é certo que em muitas partes do mundo essas dependências geram muitos problemas não apenas para a pessoa, mas também para a sua família e para a sociedade. That's one part of the story. E essa é uma parte da história apenas. Another part of the story that I think is also very important, especially at this moment, há uma outra parte dessa história que eu sinto que é muito importante, principalmente nesse momento que nós vivemos. and that is to be able to see how my willpower can carry me through all this period of uncertainty.
que é o aspecto de perceber o quanto que a minha força de vontade pode cooperar com o fato de eu passar por momentos de incerteza como que nós estamos vivendo. Do you feel that life is more uncertain than it was 10 years ago? Vocês sentem que a vida está mais incerta do que já foi há 10 anos atrás? Yes? Yes. Podem levantar a mão para interagir. Yes, definitely. Com certeza, sim. Corporations, corporate people used to make plans for 5 years or 2 years. As pessoas costumavam fazer planos para 5 anos, 2 anos. Is it possible to do that anymore? Será que ainda é possível fazer planos para esse tanto de tempo? 5 years is impossible. Para 5 anos é impossível. Even 1 year is a question. Mesmo para 1 ano já tem um ponto de interrogação. Can I increase my inner capacity to have willpower to maintain inner stability for myself? Então, será que eu sou capaz de aumentar a minha capacidade, a minha força de vontade, para aumentar a minha capacidade interna, de maneira a me manter estável diante dessas cenas? They used to talk a lot about resilience in the climate change conferences a few years ago. Alguns anos atrás, nas conferências climáticas, eles falavam bastante sobre resiliência. But now they talk about perma-crisis, permanent state of crisis. E agora o termo que eles usam é o termo de um estado permanente de crises. Or they use the term polycrisis, many varieties of crises coming together. E eles também usam um termo que é um termo de crises múltiplas, muitas crises reunidas juntas. So knowing that things keep changing and emergencies keep happening, I need to have an inner anchor that is stable. Sabendo que as coisas continuam mudando e tantas coisas acontecendo, eu preciso ter uma âncora interna que seja muito estável. So my willpower to maintain that inner stability is also resilience. Então, a minha força de vontade para manter essa estabilidade interna é uma forma de resiliência. When people are dealing with addictions, they go through a program and they come to the step 11 out of 12. Quando as pessoas fazem um programa tipo de adicção, eles são capazes de chegar ao passo 11 de 12 passos. And step 11 is a step in which people are told, connect with whoever you believe or have faith in as the higher power. E no passo 11 é dito a eles, conecte-se com qualquer que seja a referência que você acredite como sendo uma fonte de força maior. And in Raj Yoga, that's exactly what's happening. E no Raja Yoga é exatamente isso que acontece. In dealing with the subject of willpower, I've been mentioning how we can take power from the divine. Quando eu estou falando sobre força de vontade, eu tenho mencionado sobre como atrair o poder desse divino. But before I can do that, there's one other step first. Mas antes de fazer isso, há um passo prévio. And that is, I need to know myself. E esse passo prévio é o de que eu preciso conhecer a mim mesmo. I need to be able to go on the inner journey and know who I am. Eu preciso trilhar essa jornada interna e realmente conhecer quem eu sou. Did anyone meet Dadi Janki out of the group here? Uma pergunta para vocês deste grupo, quem conheceu Dadi Janki? Pode levantar a mão bem alto. A good few. Bom número. The last several years of her life, she used to say Om Shanti 3 times. Nos últimos anos da vida dela, ela costumava falar Om Shanti 3 vezes. One Om Shanti was to know myself. Um Om Shanti era para conhecer a mim mesmo. I, the inner being, the soul. Eu, o ser interior, a alma. But the second Om Shanti she would say is to connect with the divine.
O segundo Om Shanti que ela diria era de conectar-se com o divino. And the third Om Shanti was, what is it that I need to do now? E o terceiro Om Shanti era, o que é que eu preciso fazer agora? So I hope you'll carry away 3 Om Shantis with you this evening. Então, eu espero que todos vocês levem consigo esses 3 Om Shantis do encontro de hoje. And so the first Om Shanti, I, who am I? Então, o primeiro Om Shanti, quem sou eu? And when I say, I, the soul, am peaceful, we're not talking about the body, we're talking about the soul. E quando eu digo, eu, o ser, sou pacífico, não é apenas sobre o corpo, nós estamos falando sobre a alma. Can I stay in this understanding of who I am? Eu sou capaz de permanecer nessa compreensão de quem eu sou? It's not just a mantra to use, it's not just something to understand, but it's something to experiment with and experience. Não é apenas um mantra para se usar e simplesmente entender. É algo para nós experimentarmos. For example, a thought comes, I want to do something. Por exemplo, surge um pensamento. Eu quero fazer algo. I'm feeling empty inside, and so the craving is beginning. Então eu me sinto vazio internamente, então eu me sinto compelido a fazer alguma coisa. And I know that whatever I'm craving for will be only a temporary fix. E eu sei que o que quer que eu me sinta compelido a consumir ou fazer será apenas um arranjo temporário. But I'm so much in bondage that I still have that craving and the thought keeps coming until I actually put it into action. Mas eu estou tão preso a esse padrão que eu continuo nessa dependência até que eu coloque aquilo na prática. And there's that inner battle going on. The thought, the feeling, the desire, and on the other side, my conscience. E há essa batalha interna, o pensamento, o sentimento, o desejo, e do outro lado, a minha consciência. And so when this battle is going on, the soul begins to feel, what do I do? How do I do it? Where do I go? E quando essa batalha acontece, o ser começa a pensar, para que direção que eu vou? O que eu faço? And it could be anything. I'm not just talking about substance addictions, but it could be going shopping and seeing something I like and I want to buy it. Isso pode se referir a qualquer padrão, não apenas uma dependência de substância química. Pode ser o fato de eu ir fazer compra e eu olho alguma coisa que eu gosto e eu quero aquilo para mim. And so there's these 2 voices, I want, and the other side, I don't need it. My cupboard is full of shoes. Então tem essas 2 vozes internas. Eu quero isso e a voz da consciência, mas eu não preciso. O meu armário já está cheio de sapatos. I even maybe walk away from the shop, but I come back again. E pode ser que eu já esteja saindo da loja e eu volto. I can't get it out of my head. This thought is so strong. Eu não consigo tirar o pensamento da cabeça. O pensamento é tão forte. And this is where meditation comes in. E é aí que a meditação entra. I know I am a soul. I know that thoughts will come randomly from here and there and everywhere. Eu sei que eu sou uma alma e que os pensamentos vão vir ao acaso, daqui e dali, de todas as direções. And if my habit is stronger than my willpower, then that thought is going to be put into action. Se o meu hábito for mais forte que a minha força de vontade, aquele pensamento será colocado em ação. Whether it means stealing money from my mother's purse, whether it means taking it from somewhere else. Pode ser que seja um hábito como tirar dinheiro, roubar da bolsa da minha própria mãe ou tirar dinheiro de algum outro lugar. But until I fulfill that thought, that desire keeps motivating me. Até que aquele pensamento seja preenchido, aquele desejo continua a me instigar. And meditation works deep inside.
A meditação, ela opera, ela funciona bem profundamente no eu. I'm aware of what's happening in my mind and how it's connected with patterns of behavior. Eu passo a estar consciente do que está acontecendo na minha mente e dos padrões de comportamento. And instead of letting the thought repeat, I say, okay, stop. Let me connect with the divine. How long does it take? One thought. It takes one thought to connect with the divine. E nesse processo, ao invés de deixar o pensamento continuar a se repetir, eu digo para ele, pare, e eu me conecto com o divino. E quanto tempo leva? Leva apenas o tempo de um pensamento. Com um pensamento, eu me conecto ao divino. And in that moment of connection, I can feel the power of love and the power of peace reaching me. E naquele momento de conexão, eu sou capaz de experimentar o poder do amor e o poder da paz chegando até mim. Is it too simple? Parece simples demais para vocês? We've made the world so complicated that we've forgotten that the simple act of remembrance of the divine gives me all God's love and God's power. A gente tornou o mundo tão complicado que a gente se esqueceu que esse ato tão simples da lembrança do divino é capaz de trazer para mim todo o amor divino e todo o poder desta fonte. And so God's love steps in and gives me the courage and the strength to say no. Então o amor de Deus, ele toma a cena e ele me dá a coragem de dizer não. And it's not just once, it'll happen again and again and again. E esse processo não vai acontecer apenas uma vez, ele vai se repetir de novo e de novo. Why is it easier to have negative thoughts than good thoughts? Por que é mais fácil ter pensamento negativo do que bons pensamentos? It's the season. É uma questão de estação. Just as we go through the cycle of seasons, 12 months, Assim como nos 12 meses dos anos a gente passa pelas diferentes estações. and when it's hot, it's hot. Quando está quente, está quente. And now it's getting more and more hot. E nesse momento está ficando cada dia mais quente. But in London at the moment, it's getting colder and colder. Em Londres agora, por exemplo, está ficando cada dia mais frio. But it goes round in circles. E isso então continua a circular, né? As estações continuam a mudar. In the same way, there's a season which is thousands of years, and the world goes through that cycle. Assim como há as estações do ano, há essas estações que a partir de milhares de anos o mundo passa por esse ciclo. A season of truth and love and joy, Uma estação de verdade, de amor, de alegria. when the soul is powerful, E a alma experimentando o poder interior. and a time of shifting from that power of truth and purity E um momento onde há essa mudança, esse afastamento da verdade e do poder, da pureza. and then gradually darkness coming in and becoming stronger and stronger. E gradualmente a escuridão adentrando e se tornando cada vez mais forte. So there was a time of truth. Then there was a time when we realized this is the truth, this is falsehood, but we lacked the power and we moved into falsehood. Então existe um momento de verdade, um momento de falsidade, e esse momento que a gente entende o que é verdade e falsidade, mas a gente ainda perde, a gente ainda não tem a força necessária. And then falsehood takes over to such an extent that truth is discarded. E então, nesse momento, aquilo que não é verdadeiro, a falsidade, ela toma conta com tal extensão que a verdade é totalmente descartada. So the season the world is going through is the dark period, a time when negativity is stronger than anything else. Então, a estação pela qual o mundo passa no momento é esse momento onde a escuridão, a negatividade é mais forte do que qualquer outra coisa.
But after the darkest night, what happens next? Mas depois da noite mais escura na estação, o que acontece? The dark night is not the end of the story, A noite escura não é o fim da história, but the sun appears and the light comes and we begin an era of truth again. o sol surge, a verdade surge, e nós começamos uma era de luz novamente. It might sound like a fairy tale, Pode ser que isso pareça como um conto de fadas para vocês. but why is it that even there's so much darkness, something within the soul still has hope and knows that better days are coming? Mas o que leva, em mesmo momentos de tanta escuridão, uma luz interior de cada um de nós perceber que dias melhores virão? We see falsehood take over, but we still know that goodness will prevail. Mesmo que a falsidade tenha tomado conta, ainda assim a gente sabe que a verdade prevalece. And this is that moment of transition. E esse é o momento de transição. We are moving from the dark into the light. Nós estamos mudando da escuridão para a luz. And each one of us is part of this transition. E cada um de nós é parte desta transição. And the first transition begins in here. E a primeira transição começa aqui. And each time I take that moment to say stop to the negative influences from outside and inside. E cada vez que eu digo pare para as influências negativas externas e internas, I take power from God. I'm bringing light into myself, but also I'm sharing that light with the world. eu então absorvo essa força de Deus e eu estou trazendo luz para o meu mundo interno e também para o meu entorno. A social scientist I met at COP recently told me it's only going to take 20% of the world to change to tip the balance. Eu encontrei com um cientista social na COP e ele me disse que requer apenas 20% das pessoas para fazer essa mudança, para que esse desconforto, né, isso aconteça, que uma mudança maior aconteça. Volte ao equilíbrio. We've been using the word tipping points in climate change for the last 10 years maybe. E nessa mudança climática, a gente está usando o termo tipping point, que é como um ponto de virada, né? O que vai virar a chave. And out of the 7 major tipping points, scientists say we've crossed 5 of them already. E então tem também esses marcos, que são como sinais vermelhos. E dos 7 sinais vermelhos, nós já atingimos, né? Nós já passamos dos limites em 5 deles. But the power of positivity moves from minority to a critical mass, a tipping point, and the majority change. E esse movimento que ela está descrevendo de que o poder da positividade, quando ele atinge uma massa crítica, isso também faz com que esse ponto de virada aconteça. When a battery gets discharged, it's unlikely that it'll just recharge itself automatically. Quando uma bateria ela perde a sua carga, é improvável que ela vá se recarregar sozinha. There has to be a connecting point with some power so that it can recharge. Ela precisa de um ponto de reconexão com a bateria para ser recarregada. We use this term Almighty Authority for God. Nós usamos o termo autoridade todo-poderosa para Deus. The word authority can be used in many negative ways. A palavra autoridade pode ser usada de tantas formas diferentes e negativas. But the power that we receive from the Almighty is the power to be able to have not just power over ourselves, but the ability to be able to keep moving forward in the right way. Mas o poder que nós recebemos dessa fonte divina não é apenas algo
para aumentar a minha força de vontade, mas também que me dá a habilidade de me mover na direção correta. When someone decides to go on a negative track, there'll be lots of people around him to say, yeah, come on, do this. Quando alguém decide ir numa direção errada, muitas pessoas vão estar próximas e falar, sim, faça isso, venha nessa direção. But when somebody decides to move in a positive direction, yes, there'll be maybe one here, not many, but there will always be some good people who will say, yes, you can make it, we'll support you. Quando alguém decide ir numa direção positiva, não haverá tantas pessoas, haverá uma aqui, a outra ali, e elas vão dizer, sim, você pode, você consegue, nós vamos apoiá-lo. But the most important support is the mind, the soul, connecting with the divine in yoga. Mas o apoio mais importante é a mente, a alma conectada com o divino em yoga. Hatha Yoga is wonderful, many benefits of that. O Hatha Yoga é maravilhoso e traz muitos benefícios. But Raj Yoga is the word Raja, the master, the king, the ruler. Raj Yoga is the way to attain mastery over the self. E o Raja Yoga, Raja, o rei, o master, a meditação Raja Yoga é essa meditação de obter essa soberania sobre si mesmo. And in this case it means mastery over my mind, my thoughts, my feelings. E isso quer dizer a maestria sobre a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos. An intellect that's clear and knows what is right and wrong, but also has the power to be able to influence the mind and bring it back on track. O intelecto que é claro e sabe o que é certo e errado e também tem força de direcionar a mente na direção que ele deseja. How long can I concentrate for? Por quanto tempo vocês conseguem se concentrar? There was a time when television in the 50s, they would have an image that would last maybe for 20 seconds. Nos anos 50, as imagens na TV, elas tinham uma duração de 50 segundos. By the time we reached the 80s, images couldn't last for longer than 5 seconds. Quando nos anos 80, as imagens não passam de 5 segundos na tela. And today they say that if you produce a video for longer than the space of 30 seconds, you've lost the attention of people. E hoje em dia as pessoas dizem, se você faz um vídeo com mais de 30 segundos, você perde a atenção das pessoas. And so our concentration span, not just children, but adults too, our concentration span has been decreasing. Então, o nosso poder de concentração, né, a capacidade de se concentrar tem diminuído muito e muito. And so decision making is more complicated. Então, tomada de decisões se torna mais complicado. Or even reversing my decision happens very quickly. E também ser capaz... Reversing my decision happens very fast. E eu também, muito rapidamente, mudo de ideia, né, do que eu tomei de decisão. And so coming back to that being of light, the image that you see here, coming back to that stable force in the universe who is eternal and is forever, ever benevolent, is yoga. Então, retornar a essa força eterna do universo, cuja imagem vocês veem aqui, isso é o exercício do yoga, que é uma força totalmente estável. Let me connect with the divine for one moment, and it will gradually increase. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Deixe-me conectar com esse divino por um momento e gradualmente isso vai aumentar. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. And the more I do this, the more my willpower increases. E quanto mais eu faço isso, mais a minha força de vontade aumenta.
We're talking about how the intellect is the capacity to be able to discern right and wrong. Nós estamos falando sobre como o intelecto é essa habilidade de discernir entre o certo e o errado. So you can even say it's the conscience. Nós podemos, inclusive, referir-se a ele como a nossa consciência. And Raj Yoga is also called Buddhi Yoga, the yoga of the intellect. O Raja Yoga também é chamado de Buddhi Yoga, o yoga do intelecto. Intellect refers to my understanding and my faith. O intelecto ele se conecta ao o meu entendimento, à minha fé. We use the term to focus the mind on God. That also is relevant. A gente costuma usar o termo focar a mente em Deus, e isso também é relevante. But the mind moves like the wind. Mas a mente ela se move como o vento. But understanding, I am a soul, understanding that God is that source of light and love and all positive attributes. Mas essa compreensão de que eu sou uma alma e de que Deus é a fonte de amor, de luz, de todos os atributos positivos. And making that connection of mind, the feelings of love and joy of connecting with my parent. E fazer despertar esse sentimento da mente, esse sentimento do amor, da alegria de se conectar ao amor do meu pai. And connecting with faith that yes, the divine is this being of light, the source of all attributes. E conectar-se a essa fé de que sim, o divino é essa fonte de amor, essa fonte de todos os atributos. And making that connection brings me all the treasures that I look for. E ao fazer essa conexão, isso traz para mim todas as aquisições que eu almejo. I don't need the external things I was addicted to anymore. Eu já não preciso mais das coisas externas que eu estava conectado. The joy, the love, the exhilaration that comes through that connection gives me everything I need. O amor, a alegria, o preenchimento que vem dessa conexão me preenche com tudo que eu preciso. And rather than take a temporary fix, I'd rather have something that's always available for me and stays with me. E ao invés de um arranjo temporário, eu vou me conectar com uma fonte que está sempre disponível para mim e que pode realmente me ajudar. And it takes one thought to connect. E requer apenas um pensamento para eu fazer essa conexão. When you remember someone you love, how many minutes does that take? Quando vocês se lembram de alguém que vocês amam, quanto tempo leva para se lembrarem? One thought and you're connected. Um pensamento e vocês estão conectados. Same thing. E é a mesma coisa na meditação. And so as I connect and receive all the treasures that I had wished for and more than you can ever imagine. Então, quando eu faço essa conexão e recebo todos os tesouros que eu almejava e até mesmo mais do que eu jamais pudesse ter imaginado, these positive attributes start working in my life. Esses atributos positivos começam a funcionar na minha vida. It truly is as easy as it sounds. E realmente é tão fácil quanto parece. And yes, there'll be battles with things going on outside. E sim, haverá conflitos com as coisas que acontecem externamente. There'll be challenges from the darkness. Haverá desafios vindos da escuridão. But that connection continues to give me power to keep moving forward. Mas essa conexão continua a me preencher com poder para eu me mover adiante. I've shared with you a few basic ideas of Raj Yoga. O que eu compartilhei com vocês são algumas ideias básicas do Raja Yoga. But a very warm invitation to come and take the introductory course at Sarah Serena.
E eu faço esse convite caloroso para vocês fazerem o curso completo na nossa sede de Serra Serena, no Centro de Retiros. The only cost will be your time. O único custo, o único investimento será o seu tempo. Time is precious. Porque o tempo é muito precioso. But if you're willing to give a little bit of your time, the treasures you can get are enormous. Se vocês tiverem essa disponibilidade de oferecer um pouco do seu tempo, os benefícios que vocês receberão são enormes. Because we believe that just like the sun gives us light freely to all, Porque nós acreditamos que assim como o sol, ele oferece a sua luz de maneira generosa para todos, the divine being also shares the light of wisdom, the light of truth with everyone freely. essa luz divina também oferece essa luz, essa sua fonte de poderes de maneira gratuita, altruísta. And so you'd be very welcome to find out more about these ideas. Vocês são muito bem-vindos a virem até o Centro de Retiros e ou as sedes da Brahma Kumaris mais próximas de você para descobrir mais sobre essas ideias. The best way to find out is to check things out for yourself. A melhor forma de você descobrir sobre isso é você experimentar por si mesmo. And so one day lesson, second day's lesson, third day's lesson, and you'll have enough material to be able to meditate on your own. Então você vai fazer o primeiro dia de aula, o segundo, o terceiro, e você vai ter material suficiente para meditar por conta própria. Many lessons after that, but the basic meditation method will be something you'll be able to continue with. Há outras lições além dessas, mas o método básico de meditação é essa base que eu já comentei. I can tell you that mangoes are sweet, but how sweet? Por exemplo, eu poderia dizer para vocês, as mangas são muito doces. Mas quão doces elas são? Like an apple? Parece com maçã? Like a strawberry? Ou como morango? No, very different. Não, é algo muito diferente. But I can only tell you, but you have to taste it to find out. Eu posso apenas dizer para vocês, mas para vocês realmente descobrirem, vocês têm de experimentar por si mesmos. And truly this connection with the divine is what we have been searching for. E com certeza, verdadeiramente, essa conexão com o divino é tudo que a gente tem buscado na nossa vida. And the loss of that connection has meant the emptiness that we feel inside. E a perda dessa conexão tem representado esse vazio que nós experimentamos interno. And when I taste the sweetness of that connection again, addictions fall away. E quando eu experimento a doçura dessa conexão novamente, as adicções vão embora. The soul has the power to do what is right and move to its state of purity and perfection. O ser, ele tem o poder de fazer o que é certo e mover-se em uma direção de perfeição e melhorias. I suggest we have some meditation. E agora eu sugiro que a gente tenha um exercício de meditação. I'm sure many of you are meditators already. Eu sei que muitos de vocês já são pessoas que meditam. Is that okay? Shall I? Eu fiquei incumbida de fazer a apresentação também. Então, Sister Jayanti, nosso caloroso agradecimento por sua palestra maravilhosa, sua preciosa contribuição para nossas vidas e para o nosso bem-estar. Com a palestra, aumentar a força de vontade e progredir. Agradecemos também à tradutora Juliana Vilarinho. Muito grata. Relembro, vou fazer alguns lembretes para depois a gente dar continuidade. Relembro que no salão temos à disposição para aquisição os livros de Sister Jayanti, O Poder de Cura de Deus, e o livreto Um Olhar Espiritual sobre o Meio Ambiente. Também temos os livros de Ken O'Donnell e diversos
diversos materiais para cultivar esse trabalho interior tão essencial a todos nós. Temos também lanches deliciosos no café da doceria Doce Verde, para quem quiser provar as delícias veganas que a Natália e equipe prepararam. Convido vocês a seguirem as redes sociais do Brahma Kumaris de Serra Negra para estarem sempre a par de todos os eventos e programações. Podem procurar por @Brahma Kumaris Serra Negra. Aproveito para já convidar para os próximos eventos que virão a seguir. Palestra no Centro de Retiro Brahma Kumaris, no próximo domingo, 30 de novembro, às 16 horas. O Poder Transformador de Diwali, o Festival Indiano. E em dezembro, acontecerão 2 retiros. Nos dias 5 e 7 de dezembro, Acolhendo a Sua Criança Interior. Nos dias 12 e 14 de dezembro, Meu Propósito, Minha Força. Mais informações vocês podem obter nas redes sociais ou nos sites. Desculpe, gente. Para terminarmos a noite com chave de ouro, convidamos a todos os presentes para uma meditação conduzida por Sister Jayanti. A ideia é criarmos juntos um momento de silêncio e empoderamento. Desculpa, Juliana, você queria traduzir para a Sister? Eu já falei para ela, tá bom. ok? Logo após a meditação, para oferecer um momento mais intimista, vocês vão ser convidados a dirigir-se em direção ao palco pelo corredor central. Sister Jayanti permanecerá no palco para interagir com vocês, com todos, através do drishti, o olhar, que é uma troca silenciosa de boas energias pelo olhar. Na sequência, vocês receberão um tole, um docinho gentilmente preparado numa consciência meditativa para nutrir o corpo e a alma. Esse doce tem um valor em termos de energia positiva para a nossa mente. Desejo a todos uma excelente experiência de meditação e encerro aqui o serviço de cerimonial. Boa noite. Om Shanti. Sitting quietly. Sentado de maneira quieta. And maybe we don't have music. Yeah, thank you. Ok, pode ser sem música. Ok? I go on an inner journey. Eu começo essa jornada interior. I see my thoughts moving quietly. Eu observo os meus pensamentos movendo-se quietos. And as I watch my thoughts, the speed slows down even further. E à medida que eu observo os meus pensamentos, a velocidade deles se reduz ainda mais. I select the thought of peace. Eu escolho um pensamento de paz. As I begin to hold peace in my mind, e à medida que eu mantenho a paz na minha mente, the consciousness of the world outside and even the consciousness of my body slips away. Essa consciência do mundo externo e mesmo a percepção do meu corpo, ela se torna muito tênue, desaparece. I'm in the awareness of the inner being and the space of peace inside. E eu mantenho essa percepção do ser interno e da paz interna. And in this awareness, I can feel the presence of the divine. E nessa consciência,
eu posso experimentar a presença do divino. God's light touches the soul. A luz de Deus toca a minha alma. And as I remember the being who is my eternal parent, E eu me relembro desse ser que é o meu Pai eternamente. the being of light, the supreme, the divine, O ser de luz, o supremo, o divino. from the source come rays of light and love, Dessa fonte irradiam raios de amor e de luz. I absorb these within myself. E eu absorvo esses raios internamente. And the presence of the divine awakens the goodness within the soul. A presença do divino desperta a bondade dentro do meu ser. In this experience of connecting with the Supreme, I realize that truth and love are part of me. E nessa experiência da conexão com o Supremo, eu percebo que a verdade e o amor são parte inerentes de mim. Peace and joy are within me. Paz e alegria são inerentes ao meu ser. The presence of the divine and the experience of these qualities from the divine empowers me. A presença do divino e dessa conexão com os poderes dele me empodera. And these rays not only reach me, Esses raios não apenas chegam até mim, they reach out into the world. eles são capazes de se estender por todo o mundo. And they reach the entire human family. Eles irradiam para toda a família humana. They reach the animal kingdom, Eles chegam até o reino animal, the plant kingdom, o reino das plantas, the entire planet. todo o planeta. And the darkness is dispelled. E a escuridão é dispersada. God's light removes the darkness and brings about the day. A luz de Deus remove a escuridão e traz de volta o dia. And I can feel the light shifting things within the soul, myself. E eu posso experimentar essa luz promovendo mudanças dentro de mim, do meu eu. A new awareness, a E ne- new consciousness, E eu permaneço nessa consciência, a new perception. então surge uma nova percepção, An awakening of the original goodness of the soul. um redespertar da bondade original do meu ser. I hold this connection with the divine Eu mantenho essa conexão com o divino and keep this experience with me. e mantenho essa experiência dentro de mim. I come back to the consciousness of the moment here and now. E eu retorno à consciência do momento presente, agora, But now determined
to keep moving forward. E eu mantenho essa determinação de continuar a me mover adiante. Continuing to take the light and share the light. Continuando a absorver essa luz divina e compartilhá-la. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Obrigada. A big thank you to Juliana, and she has to translate this. A big thank you to Juliana for her translation. Ela está dizendo que eu preciso traduzir esse agradecimento também. Agora eu vou deixar vocês com Sister Jayanti, as irmãs vão conduzir. Ok. Sim. Então eu vou repetir como vai ser. Sister Jayanti, first I'll tell her, okay? You stay for Drishti, they come for Drishti and take tolis from the sisters, okay? Se alguém puder tirar o microfone de Sister Jayanti. Então, nós vamos ter essa experiência especial dessa troca de olhares, né, nessa consciência de conexão com o divino. Todos vão poder vir em fila, devagar, tranquilo, nós não somos muitos. Aproveitem esse momento. E a gente faz isso numa atitude de irmandade, de, né, tomar esse benefício da proximidade com alguém como Sister Jayanti, que há tantos anos faz essa conexão. Então, é nesse sentido que todos são bem-vindos a virem. Primeiro, vocês se conectam com o Sister Jayanti, vão ser 2 filas, né? E aí, uma fila pega tole dessa direção e outra fila daquela direção. Tudo bem? Quando vocês vierem, procurem manter um ritmo natural. Não precisa nem parar e nem fazer uma reverência. O mais importante é nós nos mantermos nessa consciência da conexão com o eu, com o divino e compartilharmos essa energia. Ok? Aproveitem da experiência. Uma boa noite.